Talvez você já tenha percebido na sua vida algo como um teto financeiro, no sentido de que você sempre chega a um valor muito semelhante de faturamento mensal ou anual. Você parece que sempre bate num limite invisível e não consegue ultrapassar essa barreira e você não consegue romper com isso. E todas as vezes que a sua vida está prestes a dar um salto, ter uma melhora, você receber algum dinheiro maior, você realmente fez algo e você receberia uma quantidade triplicada do que você normalmente recebe. Talvez você também já tenha percebido que quando isso acontece, a sua mente encontra um jeito de sabotar todo esse processo. Ou você vai arrumar um jeito de gastar esse dinheiro com alguma coisa inesperada, pode ser que aconteça algum imprevisto, pode ser que alguém precise, pode ser que você arrume aí alguma emergência, pode ser que qualquer coisa aconteça para você retornar àquele mesmo padrão de sempre, aquele mesmo patamar financeiro. Se você já reparou isso na sua vida, se você percebe esse padrão acontecendo, esse vídeo é para você, porque eu vou te explicar por que isso acontece e como você sai desse ciclo repetido, como que você rompe com esse limite que existe aí na sua vida. É comum muitas pessoas pensarem que os resultados da sua vida são determinados somente pelo quanto elas se esforçam, por quanto trabalham, por quanto produzem, pela rotina que têm, pelo emprego que têm, enfim, por quanto elas vão fazer, o quanto de esforço físico elas vão empenhar na própria vida para trazer um determinado resultado. Só que existe uma coisa que é mais importante do que esse esforço físico, do que as oportunidades, do que o quanto você trabalha ou o quanto você se esforça. E quase ninguém olha para isso, quase ninguém fala sobre a importância, sobre quanto isso determina a nossa vida em todas as áreas. Isso que eu vou falar aqui se aplica para absolutamente qualquer coisa na nossa vida. Mas, para a gente não se estender muito nesse vídeo, visto que eu falo demais, vamos deixar isolado para resultados financeiros. Eu posso fazer outros vídeos e outros conteúdos também relacionados a outros assuntos. Mas aqui vamos isolar o fator financeiro, o fator dinheiro na nossa vida, para a gente deixar bem entendido, bem explicado e você conseguir entender exatamente o que pode estar acontecendo na sua vida. Então, todos esses fatores externos, que seriam o seu trabalho, o quanto você se esforça, as oportunidades que aparecem, o quanto você produz, enfim, todas essas coisas, elas têm sim a sua importância, a sua relevância. Aquilo que você coloca a sua atenção, o seu foco, aquilo que você prioriza, tudo isso contribui, tudo isso faz parte. Mas o fator invisível que determina justamente esse teto, esse limite que normalmente a gente vai alcançar na nossa vida, é algo que a gente não olha, mas que está determinando o quanto nós podemos receber, digamos assim. Então, nessa camada interior e invisível, ela vai literalmente determinar a forma como a gente enxerga o sucesso, o dinheiro, as oportunidades, as conquistas e até mesmo a nossa capacidade de fazer alguma coisa ou o quanto nós merecemos viver algo diferente ou não. E é justamente por isso que antes da gente mudar o nosso resultado, a gente precisa mudar esse padrão que produz o resultado. E é importante a gente entender que o nosso cérebro, a nossa mente sempre vão buscar a coerência, vão buscar aquilo que é conhecido, aquilo que é familiar. Então, se você cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é difícil, que você não consegue boas oportunidades, que você não tem capacidade, que você não pode ter mais, que as pessoas fazem coisas erradas para ganhar mais dinheiro, que isso é impossível para você, enfim, se você cresceu ouvindo coisas sobre o dinheiro, isso foi formando não só as crenças que você tem hoje sobre dinheiro, mas também aquelas ainda mais profundas que construíram quem você se tornou, ou melhor, quem você acredita que você é hoje. Ou seja, a sua identidade e a sua autoimagem. Então, aquilo que você acredita sobre você e a forma como você se vê em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, em relação à prosperidade, literalmente determinam, ditam aquilo que você vai viver, ou seja, o quanto você vai receber ou o quanto você não vai receber de salário, de dinheiro, de faturamento, no mês, no ano, seja lá o que for.
Esses padrões internos, eles determinam literalmente tudo na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não entende como isso funciona, então a gente não dá muita importância, a gente nem vai atrás de entender. E então a gente acaba deixando passar batido. E a gente acha que os nossos resultados vão melhorar se a gente se esforçar mais. A gente acha que o nosso resultado vai melhorar se a gente economizar mais. A gente acha que o nosso resultado vai melhorar se a gente encontrar um emprego diferente, ou se a gente fizer mais coisas. E tudo bem, isso pode sim contribuir, mas o que determina esse teto, esse limite que sempre você bate ali financeiro, não é isso. É justamente esses padrões internos, as crenças que você tem que determinam a sua identidade e a sua autoimagem. Então, olhar para isso é o que literalmente vai fazer com que você possa romper com esse limite. Porque imagina que você cresceu ouvindo todo tipo de crença limitante e negativa em relação ao dinheiro. O seu cérebro associou o dinheiro a coisas ruins, a coisas negativas. Então, ele não vai querer se aproximar de mais dinheiro, de mais sucesso, de mais prosperidade. Muito pelo contrário, ele vai querer se manter seguro, ou seja, afastado disso tudo. Então, se o que você via ou o que é confortável para você, o que você está acostumado, vamos colocar um valor aqui, fantasia simbólico de 10 mil reais por mês. Vamos supor que esse é o valor que é natural, é normal, até aí tá tudo bem, você cresceu com um valor semelhante a esse, hoje você trabalha, você vive, você recebe um valor semelhante a esse, e aí tá tudo bem. Então pro seu cérebro, esse é um valor seguro, esses 10 mil reais são um valor que é tranquilo, que é aceitável, que é familiar, que tá tudo bem. Mas agora, se a gente colocar já para um valor de 50 mil reais, aí isso é muito assustador. Isso é muito diferente, isso é muito novo. Então o teu cérebro, a partir das crenças que você tem, da identidade que você formou, isso para você não é coerente. Não é isso que você acredita. Você acredita que você tem que se afastar realmente desse resultado maior. Então todas as vezes que o seu teto é 10, por exemplo, e todas as vezes que você faturar 12, ou 15, ou 11, ou 13, ou seja lá qual for, mas que suba um pouquinho desse teto, desse limite, normalmente isso já vai acabar sendo um pouco esquisito. E o seu cérebro, todo o seu sistema que está programado para isso, vai tentar te trazer de volta para aquele patamar seguro, conhecido e familiar que é os 10 mil reais. É por isso que normalmente você chega ali nesse faturamento, nesse teto e você não consegue passar. Ou quando você passa, acontece algum imprevisto, uma emergência, alguém precisa de dinheiro emprestado, alguém fica doente, você precisa comprar uma coisa do nada. Ou seja, você arruma um jeito de tirar aquele dinheiro da sua vida, de você usar, de você gastar, de você colocar em algum lugar. Por quê? Porque o seu teto, aquilo que a sua identidade definiu, que é seguro, que você consegue suportar, é somente aqueles 10 mil. Então a gente pode comparar todo esse padrão interno que a gente carrega com um termostato. Ele vai literalmente ficar regulando sempre. Nesse caso não é a temperatura, é o número do faturamento. Então ele vai estar sempre regulando naquilo que considera o ideal. E o que você considera ideal? Aquilo que é confortável. Então os 10 mil. Ah, se for 20, se for 30, se for 50, não é confortável, não é conhecido. Esse lugar é perigoso, porque o dinheiro, ele é sujo, porque o dinheiro, ele vem de pessoas que fazem coisas erradas, porque o dinheiro, ele corrompe, porque o dinheiro, ele é difícil. Então 50 mil, olha o quanto eu vou ter que trabalhar para ganhar 50 mil, o quanto eu vou ter que me esforçar, quantos trabalhos eu vou ter que fazer, ou seja, associa tudo de negativo em relação a ter um faturamento maior. Então esse termostato, ele vai manter você ali nesse confortável, nessa região segura. Então se você tá faturando 10 mil, tá tudo bem, tá tudo certo, e a gente segue porque esse é o programado, é isso que a gente estipulou, que a gente definiu que a gente vai fazer. Quando a gente passa, a gente precisa arrumar um jeito de tirar esse dinheiro da nossa vida, porque isso não é bom, isso tá nos levando para um lugar que a gente sabe que é ruim e que a gente não quer ir, porque a gente quer ficar aqui, seguro, vivo, vivendo tranquilamente, percebe? Então é justamente dessa forma que internamente a gente define, sem perceber, obviamente, sem ser intencional, né, de forma inconsciente, a gente define esse limite, a gente define esse teto. Esse termostato interno que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, ele vai definir literalmente quanto de dinheiro a gente vai ganhar, quanto de sucesso a gente vai ter, quanto de reconhecimento a gente vai conseguir receber,
quanto de experiências a gente vai conseguir viver, enfim, vai determinar todas as coisas na nossa vida. Só que a gente precisa entender como isso acontece, para que aí de fato a gente possa fazer algumas alterações para alterar esses padrões e recalibrar, digamos assim, esse termostato que está definindo os nossos resultados. Isso tudo acontece justamente porque, como eu disse, a gente precisa de coerência na nossa vida. Então, se a nossa identidade, ela determina os resultados que nós temos, a gente nunca vai ter um resultado que é incoerente com a nossa identidade. Isso quer dizer, nós nunca vamos ter um resultado que a nossa identidade não suporte. Então, se eu, por exemplo, acredito que eu sou a pessoa que recebe 10 mil por mês, e eu acredito que eu não tenho boas oportunidades, grandes possibilidades, grandes reconhecimentos, é justamente isso que eu vou viver. É justamente isso que a minha identidade suporta. Então, se aparecer uma oportunidade muito grandiosa, uma possibilidade muito grande, uma expansão ali do meu salário, um aumento muito grande do meu recebimento, a minha identidade, sendo como ela é hoje, ela não vai suportar aquilo. Então, eu vou dar um jeito de sabotar todo esse processo. Todas as oportunidades, todo o ganho a mais que eu tive, tudo aquilo que me tiraria dessa região confortável que a minha identidade sustenta. Então, como que a gente faz para sair desse nível, para subir de nível, para elevar o nosso padrão na nossa vida, para ter resultados melhores e maiores? Porque sim, é completamente possível. Para que a gente consiga fazer essas mudanças, é necessário que a gente mude a nossa identidade, o nosso sistema de crenças, a forma como nós nos vemos. Aí sim, a partir do momento que a gente vai mudando as crenças que a gente tem em relação a nós mesmos, em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação ao sucesso, a partir do momento que a gente vai alterando a nossa identidade, a nossa autoimagem, aí sim a gente vai conseguir suportar níveis diferentes de sucesso, de prosperidade. Caso contrário, se eu tentar, por exemplo, apenas no esforço físico, braçal, apenas fazer mais, apenas encontrar mais trabalho, mais coisas para fazer, enfim, se eu tentar somente dessa forma, eu posso até aumentar ali aquele teto, passar daquele teto, mas aí vai entrar naquela sabotagem que eu disse, a gente vai arrumar um jeito de tirar aquele dinheiro e ele evaporar da nossa vida e a gente não saber nem para onde que ele foi, justamente porque o termostato ali precisa nos manter naquele limite estabelecido. Esses padrões, eles servem justamente para proteger você, para que você se mantenha nesse lugar seguro, para que você mantenha nesse lugar de sobrevivência realmente. Porque o objetivo do nosso cérebro não é a evolução, a expansão, o crescimento, o sucesso. O objetivo dele é a sobrevivência. Ponto. Então, a gente precisa entender tudo isso para a gente ir ordenando cada coisa no seu devido lugar na nossa vida a partir daquilo que a gente deseja viver. Bom, então como que a gente faz para conseguir mudar esse padrão, para a gente romper de fato esse limite, conseguir expandir, conseguir maiores resultados e conseguir manter, principalmente, né, na nossa vida, tudo isso que a gente deseja? A gente não deve se perguntar como que eu faço para ganhar mais dinheiro, o que eu preciso fazer, porque isso eu tenho certeza que você já se perguntou muitas vezes. E eu tenho certeza também que você já tentou fazer isso muitas vezes, de diversas formas. A pergunta não é essa, a pergunta é: quem eu preciso me tornar? Qual a identidade que eu preciso ter para sustentar esse resultado que eu quero para minha vida? Para sustentar esse padrão financeiro, para sustentar esse nível de sucesso, esse nível de reconhecimento, esse nível de conquista. Que crenças eu preciso ter? Quem eu preciso me tornar? Como é essa pessoa? Como é o perfil dessa pessoa que suporta de fato esse nível maior de sucesso, esse nível maior financeiro? Como é essa pessoa? Quem eu preciso me tornar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer, porque você vai ter crenças sobre o sucesso, sobre o dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade, e você precisa ir entendendo quais são essas crenças, quais são esses padrões que determinam esse teto na sua vida, para que aí você entenda que pessoa você é hoje, e aí a partir disso você entenda: se eu sou essa pessoa e eu tenho esse resultado, e eu quero outro resultado, então que tipo de pessoa eu preciso ser
para ter esse resultado que eu desejo. E aí, a partir disso, você vai abandonando todas as crenças, condicionamentos, padrões, tudo aquilo que você estava carregando que produzia os resultados antigos, para que você se torne uma pessoa diferente, capaz de sustentar resultados diferentes. E aí sim, você vai ter um novo patamar, você vai ter um novo termostato na sua vida, você vai ter um novo limite. E aí você vai fazendo isso na sua vida sempre que você perceber que é necessário, sempre que você perceber que você tá batendo num teto. Se você aumentou e aí agora, eu tô nos 50 mil, mas agora eu percebi que de novo eu bati aqui num teto. Novamente, você vai precisar fazer exatamente essa mesma análise, porque a sua identidade está calibrando o termostato justamente nesse teto. Então precisa olhar para isso, olhar para as crenças, olhar para quem você está sendo, olhar para aquilo que você deseja, para aquilo que você está produzindo e quem você precisa se tornar para ter aquele resultado diferente. Porque você sempre vai viver aquilo que a sua identidade consegue suportar. Sempre lembre disso. Então, o seu maior bloqueio financeiro, ele não é por falta de oportunidade. Ele pode estar justamente bem aí dentro de você, no limite invisível que a sua mente estabeleceu sobre o que é possível para você. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar e também para que ele alcance mais pessoas que precisam desse conteúdo. E se você não é inscrito aqui nesse canal, aproveita e já se inscreve, porque toda semana tem um vídeo relevante para te ajudar na expansão e na criação consciente. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!